Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Há mais de 2000 anos, quando esteve entre nós, Jesus nos fez um convite que permanece até hoje. É um convite muito atual. E Jesus disse o seguinte neste convite: Vinde a mim, todos vós, que vos achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então, diante de todas as misérias da vida, de todo o sofrimento que a humanidade vive, esse convite de Jesus ecoa até hoje, ou deveria ecoar em nossos corações. Então, diante das decepções da vida, diante da desencarnação de um ente querido, diante dos sofrimentos, por qualquer situação que nós estejamos vivendo, nós deveríamos nos lembrar desse convite de Jesus. Esse convite é para todos. Ele diz: vinde a mim todos vós. Ele não distingue ninguém, porque todos nós somos ovelhas do rebanho que o Pai lhe confiou. E ele prometeu que nenhuma ovelha das que o Pai lhe confiou se perderia. Mas Jesus, nesse convite, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Quando na roça, né, existe uma parelha de bois para arar a terra, que há aquela madeira, né, aquele instrumento de madeira que é colocado no pescoço do boi para que eles não saiam do caminho. Aquilo ali é jugo, que aqui em Minas nós chamamos de canga, não é? Então, esse jugo de Jesus é que nos mantém no caminho reto, nos faz caminhar em direção do amor, da paz, da felicidade e da luz. Só que esse jugo de Jesus, conforme ele diz, é leve. Ele não é um jugo que nos maltrata, ele não é um jugo que nos coloca numa situação de grande dor, de grande sofrimento. Ele diz: o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então, quando nós vivenciamos o Evangelho de Jesus, o ensinamento maior que ele nos deixou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, esse jugo, essa observância desse ensinamento fica mais suave na nossa vida. E ele fala: o meu fardo é leve, porque quando nós buscamos em Jesus o alívio para as nossas dores, quando nós nos esforçamos por vivenciar o Evangelho de Jesus, o jugo fica suave, o fardo fica leve, porque ele nos auxilia, né? Eu vos aliviarei. Ele não vai carregar o fardo por nós. Ele não vai passar pelas dores, pelas provas, pelas expiações, pelos testemunhos
que são nossos. Por que acontecem essas dores, essas provas, essas expiações? Porque nós infringimos a lei de Deus, que é a lei do amor, que desde que o mundo é mundo, ela é lei no universo. E não é só na Terra. A lei divina ou natural, a lei do amor, que é a lei de Deus, ela é a mesma em todo o universo, em tudo que foi criado por Deus, impera essa lei do amor. E nós infringimos essa lei. Essa dor que nós passamos não é criação divina, porque Deus é a perfeição absoluta, Deus é amor, e Ele não criaria a dor, Ele não criaria o sofrimento. A dor, os sofrimentos, são criações nossas, quando nós infringimos a lei de amor. E a frase, o pensamento do Espírito Joana de Ângeles define bem isso, quando ela diz: quando o amor se ausenta das nossas vidas, a dor aí se instala. Então, com qualquer sofrimento que nós estivermos passando, vamos perguntar a nós mesmos: eu infringi a lei de amor? Como eu infringi essa lei? Em que momento? E vamos procurar os recursos que Deus coloca ao nosso alcance para nós refazermos esse caminho. Nós precisamos caminhar, trilhar os caminhos de Jesus, que são a paz, que são o amor e a bondade. Nós precisamos fazer esse esforço, conforme Kardec nos recomenda no Evangelho segundo o Espiritismo, de domarmos as nossas más inclinações. Esse trabalho de reforma íntima, de reforma moral que nós precisamos ter. E Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ser seu modelo e guia? E os Espíritos respondem: Jesus. Olha, 3 coisas que Kardec fala. Qual o tipo mais perfeito? Quer dizer, qual é o espírito mais perfeito? Ou perfeito, né? Porque perfeito não precisa desse mais, né? Ele já é perfeito, ele já contém toda a perfeição. Então, qual é o ser que é esse espírito perfeito? Para ser guia. O que é guia? Guia é aquele que nós seguimos, é aquele que conhece o caminho, é aquele que sabe qual o melhor caminho, onde há perigo no caminho para nós nos desviarmos. E modelo é o quê? É aquele que a gente copia. Então nós precisamos do guia para nos mostrar o caminho. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. E ele é o modelo, quer dizer, aquilo que a gente copia, os exemplos de Jesus. Como guia, nós seguimos os seus ensinamentos, e como modelo, nós seguimos os exemplos que ele nos deixou. E a nossa cruz fica mais leve, a nossa dor fica mais suave. Por quê? Porque nós temos certeza de que nós não estamos sozinhos. Porque Jesus disse: eu jamais vos deixarei órfãos, eu estarei convosco até o fim dos tempos. E uma passagem do Evangelho que mostra bem isso é a passagem da tempestade acalmada. Quando Jesus estava na barca com os discípulos e Jesus dormia tranquilamente no fundo da barca.
Nisso veio uma terrível tempestade. A barca começou a querer afundar, a querer virar. Os ventos eram fortes, o mar estava revolto. E os discípulos, muito assustados, acordaram Jesus. E Jesus falou com eles: o que temeis? Por que temeis? Eu estou aqui. E ele então ordena aos ventos que se acalme, o mar que se acalme. E tudo ficou muito tranquilo. E os discípulos ficaram assustados e perguntaram: mas que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, nós estamos numa barca, caminhando aqui na terra, a barca das nossas vidas. Quem está conosco é Jesus, que aliás, ele que é o governador espiritual do planeta, ele está aqui há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ele está aqui muito antes de nós. Então, ele está junto conosco. Ele conduz a barca das nossas vidas. Mas para isso nós precisamos pedir a ele, entregar esse leme, essa condução da nossa vida a ele. Nós caminharmos certos de que ele está conosco. Às vezes na pressa a gente fala assim: fica conosco, Jesus. Ele está sempre conosco. Nós é que nos afastamos dele pelas escolhas equivocadas que nós fazemos. Então, nós não precisamos temer, que conforme ele disse para os discípulos: eu estou aqui, não tenham medo, eu estou aqui. Então, essa passagem é muito consoladora. Aliás, como todo o Evangelho, consola os nossos corações. E nós tendo a certeza da vida futura, a certeza de que nós somos imortais, e juntando com as lições do Evangelho, nossa caminhada aqui na Terra vai ser muito mais tranquila. E Emmanuel tem uma mensagem no Fonte Viva que se chama Consegues Ir?, em que ele comenta essa passagem do Evangelho, dizendo que Jesus fez esse convite. Mas nós nos distraímos aqui com os problemas do mundo. E será que nós estamos tendo condições de ir ao encontro de Jesus, deixando de lado muitas coisas materiais que não são essenciais na nossa vida? Então, que nós possamos incorporar em nós as lições do Cristo, ter Jesus em nossos corações. Quantos de nós temos Jesus no coração? Vivenciando os seus ensinamentos e trilhando os caminhos do amor, da paz que ele também trilhou. Que Jesus abençoe o nosso esforço.